Será que ainda existiriam mais ideias pra Godzilla vs Kong se isso daqui der certo? Tipo, não teve Space Godzilla ainda, né? Show me the money! What I call them? Funko Bugs! Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar pra gente dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana, assim como outras novidades do mundo de bilheterias e também como anda a situação aqui no Brasil. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, como eu comentei no meu vídeo de domingo, essa é uma semana típica porque de verdade, faz muito tempo que isso não acontece. A gente tem uma grande estreia nos Estados Unidos, que é o Ghostbusters Apocalipse de Gelo. É um filme grande, um blockbuster de franquia, que vai chegar com bastante atraso aqui no Brasil, um atraso de 3 semanas. De novo, isso é uma coisa que só acontecia há 10 anos atrás, mas que infelizmente volta a acontecer, né? Já tinha acontecido com o próprio Kung Fu Panda 4, né? Umas 2 semaninhas de atraso. E agora o Ghostbusters, que a gente realmente não tem muito o que falar, além da estreia nos Estados Unidos. Então, vamos lá, direto para como foram os números ajustados desse final de semana. O Ghostbusters Apocalipse de Gelo fez um pouco menos, com 45 milhões. O Duna Parte 2 se manteve com 17,60 milhões. O Kung Fu Panda 4 da DreamWorks fez um pouco menos, com 16,50 milhões. O Imaculada também fez um pouquinho menos, com 5,33 milhões. Uma Prova de Coragem fez um pouco menos, com 4,26 milhões. O Late Night with the Devil se manteve com 2,83 milhões. O Imaginário da Blumhouse fez um pouquinho menos, com 2,78 milhões. O Love Lies Bleeding da A24 se manteve com 1,59 milhões. O Cabrini da Angel Studios também se manteve com 1,43 milhões. E o Bob Marley One Love da Paramount Pictures fez um pouco menos, com 1,65 milhões. E agora, olhando para a situação no Brasil, em primeiro lugar, o Kung Fu Panda 4 estreou no topo com 11,79 milhões de reais. Em segundo lugar, os episódios da quarta temporada de The Chosen, Os Escolhidos, fizeram 5,95 milhões. Em terceiro lugar, Os Farofeiros 2 trouxe 4,62 milhões, para um total no país de 25,42 milhões. Em quarto lugar, Duna Parte 2 fez 3,04 milhões, para um total no país de 32,4 milhões. Em quinto lugar, O Imaginário fez 721 mil, para um total no país de 3,04 milhões. Em sexto lugar, Uma Vida fez 645 mil, para um total no país de 2,15 milhões. Em sétimo lugar, o Pobres Criaturas ainda está aí com 328 mil e um total no país de 15,5 milhões. Em oitavo lugar, O Menino e a Garça também se mantém com 263 mil e um total no país de 7,09 milhões. Em nono lugar, Desespero Profundo fez 261 mil para um total no país de 3,15 milhões. E em décimo lugar, o Dias Perfeitos do Wim Wenders fez 154 mil. O que nos leva ao top 5 de bilheteria mundial nesse final de semana. Em primeiro lugar, o Kung Fu Panda 4 se fortalece com 71,765 milhões, incluindo a estreia no Brasil. Em segundo lugar, Ghostbusters Apocalipse de Gelo estreou com 61,404 milhões. Em terceiro lugar, o Duna Parte 2 trouxe 48,306 milhões. Em quarto lugar, o Imaculada estreou com 7,538 milhões. E em quinto lugar, The Pig, The Snake and the Pigeon fez 6,655 milhões. E finalmente, né, para a gente ficar um pouquinho mais atualizado, os números de bilheteria dos Estados Unidos dessa segunda-feira. Em primeiro lugar, o Ghostbusters Apocalipse de Gelo fez 2,88 milhões, para um total doméstico de 47,87 milhões. Em segundo lugar, o Duna Parte 2 trouxe 1,83 milhões para um total doméstico de 235,203 milhões. Em terceiro lugar, Kung Fu Panda 4 fez 1,68 milhões para um total doméstico de 134,62 milhões. Em quarto lugar, Uma Prova de Coragem trouxe 413 mil para um total doméstico de 14,948 milhões. Em quinto lugar, Imaginário fez 292 mil para um total doméstico de 23,90 milhões. Em sexto lugar, Cabrini fez 204 mil para um total doméstico de 16,36 milhões.
Em sétimo lugar, Uma Vida fez 114 mil para um total doméstico de 3,580 milhões. Em oitavo lugar, Bob Marley One Love trouxe 107 mil para um total de 95,389 milhões, quase chegando na marca de 100 milhões doméstico. Em nono lugar, o relançamento do Luca da Pixar trouxe 76,25 mil para um total de 634 mil na bilheteria doméstica. E em décimo lugar, o American Society of Magical Negroes fez 48,10 mil para um total doméstico de 2,238 milhões. Eu acho importante comentar, né, diante dessa situação do Duna Parte 2, eu até tinha previsto isso em alguma live ou em algum vídeo recente, né? O Timothée Chalamet assinou com a Warner Bros. Ontem um contrato de First Look, que é não de exclusividade, por assim dizer, o Timothée Chalamet ainda pode trabalhar com outros estúdios, mas a Warner Bros. Garante uma prioridade especial com possíveis projetos que o Chalamet queira estrelar, desenvolver, produzir. É um tipo de acordo bem parecido com o que o Tom Cruise fez com a Warner Bros. Alguns meses atrás e também o que o Robert Pattinson fez quando The Batman saiu em 2022. Então, é uma forma de manter seus astros na casa, ainda mais considerando que o Chalamet estrelou Wonka e Duna Parte 2, que foram dois grandes sucessos extraordinários para a Warner Bros. E com o Duna Parte 3 certamente em desenvolvimento, né, o Messias de Duna, também não duvido que uma continuação do Wonka também não esteja nos planos do estúdio. Eu acho que isso pode muito bem acontecer. Então acho que é importante a gente frisar, marcar na areia aqui, que o Timothée Chalamet provavelmente vai ser uma figurinha da Warner Bros. Fico até imaginando se não vai ter algum papel para ele na DC. E olha, pessoal, eu trouxe aqui uma informação muito interessante que eu vi no canal do Dan Murrell, onde ele também comenta bastante sobre bilheteria, né? Que é um gráfico, uma porcentagem de como que tá a renda dos estúdios americanos contabilizando vendas de ingresso, né? A gente teve um período um pouco complicado do ano passado, mas é interessante notar como nesses primeiros meses de 2024, a Warner Bros. Está ditando todas as regras, está sendo a líder disparado aqui, com uma renda até agora de 1,425 bilhões em relação a ingressos vendidos nos Estados Unidos. A Warner Bros. É responsável por 26,88% desse valor, com filmes aí como o Wonka e o Duna Parte 2 contabilizando grande parte desses ingressos. Logo atrás vem a Universal com 21,92%, a Sony com 12,7%, a Paramount Pictures com 11,82%, a Amazon com 8,15%, a Lionsgate com 4,5%, a Disney com apenas 2,4% e todos os outros estúdios como A24, Neon e por aí com 11,62%. É uma grande dominância da Warner e que deve ficar ainda maior com a principal estreia desse final de semana, que é o Godzilla e Kong, o Novo Império, que deve assumir a liderança no final de semana, deve conquistar a maioria das salas em IMAX por algumas semanas, e é a principal estreia, né, pessoal? É o filme que vai liderar o final de semana. Ele deve estrear nos Estados Unidos na casa de 50 milhões, com uma previsão de estreia global, já que ele vai chegar em 63 mercados internacionais de 135 milhões de dólares, que acaba sendo justamente o valor do orçamento do filme. Eu fiquei até espantado em como o Novo Império foi consideravelmente mais barato do que os anteriores do Monsterverso. 135 milhões não é um valor extravagante quando a gente vê a Disney gastando 300 milhões com Indiana Jones 5, né? É um valor bem fácil de recuperar e eu acho que isso deve acontecer. Ainda mais levando em conta que o primeiro Godzilla vs Kong fechou aí com 470 milhões, mesmo com uma estreia simultânea na HBO Max. Deixe nos comentários depois qual é a aposta de vocês para quanto Godzilla vs Kong vai abrir nesse final de semana. Não é versus, desculpa, é Godzilla e Kong. É um X em inglês, né? Eu não sei o que eles querem dizer com esse X. É para parecer versus, mas não é tão versus, agora eles são amigos, né? Enfim, enquanto esse vídeo estiver saindo, eu provavelmente já assisti Godzilla e Kong, mas eu ainda não posso falar o que eu achei porque eu estou sob embargo. Enfim, fiquem ligados aí porque eu vou trazer um vídeo sobre o filme. Olha, pessoal, uma outra notícia muito interessante de bilheteria desse final de semana é que finalmente Oppenheimer do Christopher Nolan vai estrear no Japão, com mais de 30 salas em IMAX por lá. Quem diria, o último mercado internacional a receber Oppenheimer é justamente o Japão, mas eu acho que a essa altura do campeonato, praticamente impossível que o Japão entregue 40 milhões de dólares para Oppenheimer, né? Esse é o valor que ele precisa para fechar $1 bilhão. Não vai acontecer, mas eu acho que, né, 960 milhões para um filme desses e 7 Oscars tá de ótimo tamanho para o filme do Nolan. E eu também aproveito aqui, né, já que a gente tá falando sobre bilheteria, sobre estreias,
acabei de ver a informação de que o Late Night with the Devil, o filme de terror do David Dastmalchian, só chega no Brasil em 26 de setembro. 6 meses de atraso para esse terror que foi tão elogiado, que teve uma boa estreia nas bilheterias e que vai chegar nas plataformas de streaming, na famosa locadora, no dia 15 de abril. É um tiro no pé que a Diamond Filmes acabou de fazer. Eu espero e torço que eles consigam reverter essa decisão. Mas enfim, pessoal, essas são as principais notícias e informações de bilheteria que eu tenho para dizer para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados aí no canal porque ainda vai ter muita coisa essa semana. Vai ter um vídeo de Godzilla Kong Novo Império amanhã e hoje mesmo a gente tem a nossa tradicional live da semana para discutir as principais notícias do mundo do cinema. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.